Então, esse vídeo tem por objetivo fazer a correção da atividade com os alunos do 9º ano. Vamos só relembrando aí o que eu coloquei aí no começo da folha de atividade para vocês. Os modelos atômicos, eles passaram por uma evolução. Não é que tem o mais correto, tem o mais recente. Todos eles foram ideias, né, que foram sendo acrescentados detalhes. Nessas ideias foram sendo acrescentados detalhes. Então, né, foi evoluindo para o 2, para o 3, para o 4, até chegar ao mais recente que a gente nem estuda aqui a nível de colégio. Bom, no primeiro modelo atômico que a gente tem, o primeiro modelo atômico registrado que a gente tem notícia é o modelo de Dalton. Aí o de Demócrito. Bom, o modelo atômico de Demócrito foi apenas falado, por isso que ele não entra aqui. O primeiro modelo atômico, então, que a gente tem aí registrado foi o modelo atômico de Dalton. Dalton acreditava que o átomo era como se fosse uma bolinha de bilhar, aquela bolinha de sinuca mesmo. Aquela bolinha de sinuca, ela é esférica, né? Ela tem o formato de uma esfera. E esse átomo seria a menor parte da matéria, não teria nada menor que esse átomo. Por isso, esse átomo era indivisível. Se a gente pegar uma bolinha de bilhar e jogar ela no chão, dificilmente nós vamos conseguir quebrá-la, né? Essa bolinha, então, aí, ela também traz a ideia de algo indestrutível, de um átomo como sendo indestrutível. E ela também traz a ideia de que o átomo é maciço. O que é uma coisa maciça? Bom, a bolinha de bilhar, ela é completamente preenchida por dentro. Então, ela é uma bolinha maciça. Diferente da bolinha de ping-pong, que é uma bolinha oca. Então, o átomo, na ideia de Dalton, ele era como se fosse essa bolinha de bilhar. Ele era esférico, ele era indivisível, indestrutível, ele era maciço. E esse átomo, essa palavra átomo, vem de ser a menor parte da matéria. Esse foi o primeiro modelo atômico. O segundo modelo atômico. Bom, Thomson descobriu que dentro desse átomo haviam partículas de carga negativa, as quais ele chamou de elétrons. Thomson acreditou, então, que o átomo não seria como uma bolinha de bilhar, e sim que o átomo seria como um pudim de passas. E nesse pudim de passa, a massa do pudim de passa seria de carga positiva. E as uvas passas dentro desse pudim de passa seria, então, os elétrons de carga negativa. Na ideia de Thomson, o átomo continuava sendo esférico, continuava tendo esse formato de esfera. O átomo não era completamente maciço, não era completamente preenchido por dentro. Nesse átomo havia a presença de elétrons. Como os elétrons estavam dentro do átomo, eles eram menores que o átomo, então o átomo deixa de ser indivisível e passa a ser divisível. Divisível por quê? Porque agora, menor que o átomo, nós temos os elétrons. Como os elétrons são menores que o átomo passa a ser divisível. O modelo de Thomson é a evolução do modelo de Dalton. Depois do modelo de Thomson, ele evolui para o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo do sistema planetário, ou como mini sistema planetário. Na ideia dele, a maior parte do átomo seria um imenso vazio. O átomo teria uma única região densa, uma única região maciça. Essa região maciça, essa região densa, seria essa região central, a qual ele chamou de núcleo. E ele descobriu que toda a parte positiva do átomo se encontrava dentro desse núcleo. E ele chamou essas partículas positivas de prótons. Então, Rutherford, ele traz para a gente um modelo de átomo parecendo com o sistema planetário. A maior parte do átomo é vazia. O átomo é um imenso vazio. Na região central do átomo, temos uma região muito pequena, densa e de carga positiva, o núcleo. Então, na ideia de Rutherford, a única parte maciça do átomo seria o núcleo. Todo o resto do átomo seria um imenso vazio. E esse imenso vazio em torno do núcleo, ele chamou de eletrosfera. Nessa eletrosfera,
ele encontrou, né, ele disse que haviam essas partículas de carga negativa que se movimentavam em torno do núcleo, assim como os planetas se movimentam em torno do sistema solar. Por isso que ele assimilou esse nome como sistema planetário. É como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons se movimentando em torno do núcleo fossem os planetas se movimentando em torno do Sol. Então, nós temos aqui no modelo de Rutherford, né, o modelo de Thomson, traz a descoberta dos elétrons. O modelo de Rutherford traz para a gente a descoberta de um núcleo. O núcleo, que é a única região maciça do meu átomo, que contém até então os prótons. E em torno desse núcleo, havia os elétrons girando livremente na eletrosfera. O quarto modelo, né, que a gente vai estudar, e é o modelo que nós vamos adotar para a nossa turma, para os nossos, né, estudos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, é o modelo de Bohr. No modelo de Bohr, nós temos o átomo sendo formado por órbitas estacionárias. Nós continuamos tendo uma região central, o átomo continua sendo um imenso vazio. A única região densa, maciça, é o núcleo que está bem no centro dele. Observem que nesse núcleo é possível a gente ver partículas de duas cores. Os prótons de carga positiva. E aí, quando Bohr fez esse modelo, já sabia-se da existência dos nêutrons. Quem descobriu os nêutrons foi Chadwick. Chadwick descobriu partículas sem carga, que fazia com que esse monte de prótons de carga positiva conseguissem ficar juntos dentro do núcleo. Então, a gente tem no átomo de Bohr o núcleo formado por prótons de carga positiva e por nêutrons sem carga. E aí nós temos um imenso vazio em torno desse átomo. Esses vazios são as camadas da eletrosfera. Elas são formadas pelo movimento dos elétrons. Os elétrons, então, continuam girando em torno do núcleo, assim como no modelo de Rutherford. Só que agora eles giram em órbitas, em níveis de energia, de forma que um elétron ele pode soltar de um nível para o nível mais de fora, se ele receber energia. Mas assim que essa energia que ele recebeu acaba, ele volta para a sua órbita de origem. Então, no modelo atômico de Bohr, que é esse modelo de níveis de energia, modelo das órbitas estacionárias, nós temos aí o núcleo e os elétrons eles vão estar gravitando, né, em órbitas circulares ao redor do núcleo, podendo esses elétrons soltar de um nível para o outro. O átomo, né, os átomos mais recentes, então, eles têm esses níveis de energia na eletrosfera. E é o modelo que a gente fala, o modelo de Bohr, modelo conhecido como níveis de energia. Deixei aí para vocês também o modelo da estrutura de um átomo, né, que a gente conhece, o modelo que nós vamos usar aí a nível de ensino fundamental e nível de ensino médio. O átomo, então, ele tem duas partes, o núcleo e a eletrosfera. Dentro do núcleo, nós conseguimos ver duas partículas. As partículas que estão dentro do núcleo são os prótons de carga positiva e os nêutrons sem cargas. Na eletrosfera, nós conseguimos ver uma terceira partícula, que são os elétrons. Os elétrons ficam girando nessa eletrosfera e eles têm carga negativa. Então, o átomo tem duas partes, núcleo e eletrosfera. O átomo tem três partículas, prótons, elétrons e nêutrons. Prótons de carga positiva, nêutrons sem cargas estão dentro do núcleo. Elétrons de carga negativa estão se movimentando na eletrosfera. A única região, quando eu vou desenhar um átomo, a única região que eu posso colorir de verdade, falar que é densa, falar que é maciça, é o núcleo. Falar que é completamente preenchida é somente o núcleo. Vamos então aí à questão número 1 da atividade. A eletricidade, do grego elétron, que significa âmbar, é um fenômeno físico originado por cargas elétricas. Há dois tipos de cargas elétricas, positivas, né, os prótons, e negativas, os elétrons. As cargas de nomes iguais, mesmo sinal, se repelem
e as de nome distintos, sinais diferentes, se atraem. De acordo com a informação, assinale a alternativa correta. O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Thomson. Bom, pede para a gente marcar a alternativa correta e não a errada. Só relembrando aqui um pouquinho para a gente. O modelo atômico de Thomson, vamos voltar lá. O modelo atômico de Thomson, ele já falava da existência de elétrons. Ele já falava dessa existência de cargas negativas. Então, aqui, essa alternativa, ela pode ser explicada utilizando o modelo de Thomson, porque ele já falava dessas partículas de carga negativa. Bom, o fenômeno descrito acima pode ser explicado utilizando-se o modelo de Dalton? Voltando lá no modelo de Dalton. Bom, Dalton dizia de uma bolinha de bilhar, não falava nada de carga. Então, essa afirmativa, ela não pode ser explicada utilizando o modelo de Dalton. Não pode ser explicada com o Dalton. Alternativa C. Os prótons possuem carga elétrica positiva? Só retornando aqui. Lembrando que dentro do núcleo a gente tem prótons de carga elétrica positiva. Então, sugestão de resposta da número 1, alternativa letra C. Bom, o modelo não pode ser explicado utilizando-se o modelo de Rutherford? Ele pode sim ser explicado utilizando o modelo de Rutherford, porque Rutherford já fala dessa existência. Thomson já falava da existência de partículas positivas e negativas. Rutherford apenas confirmou. Número 2. Relaciona as características atômicas com os cientistas que as descreveram. Então, na primeira coluna nós temos o nome dos cientistas e na segunda coluna nós temos aí as características. Primeira característica, modelo atômico semelhante ao sistema solar. Coloquei aí pra gente, é o desenho que tem nos slides que eu enviei para vocês. O modelo proposto por Rutherford ficou conhecido como mini sistema solar ou modelo planetário. Ele traz para a gente a ideia de que o átomo seria um grande vazio, com um núcleo positivo, né? Porque tinham prótons de carga positiva lá dentro, contendo toda a massa do átomo e contendo prótons de carga positiva. Ele disse também, né, que os elétrons estariam girando em torno desse núcleo, ao redor desse núcleo, numa região denominada eletrosfera. Então, foi Rutherford que associou o átomo a um sistema planetário. Então, o modelo atômico semelhante ao sistema solar, Rutherford, ele acreditava que o centro do átomo, o núcleo do átomo era como o Sol, e que os elétrons giravam em torno desse núcleo como os planetas giram em torno do Sol. Por isso que ele associou esse nome de sistema solar. A segunda característica, modelo atômico semelhante a uma bola de bilhar. Lembrando que a bolinha de bilhar, a ideia da bolinha de bilhar, daquela bolinha de sinuca, vem lá de Dalton. Dalton, né, através das suas experiências dentro de laboratório, ainda em 1808, ele disse que o átomo era parecido com uma bolinha de bilhar. Por quê? Porque ele era esférico, ele era redondo, ele era maciço, completamente preenchido por dentro. Esse átomo era indivisível, indestrutível, imperecível. Se a gente pegar uma bolinha de sinuca e jogar ela no chão, a gente quebra o chão, mas dificilmente a gente vai quebrar essa bolinha de sinuca. Por isso, a associação dessa ideia de bola de bilhar com esse modelo de átomo. Ele também disse que o átomo não tinha carga elétrica, né? Sem carga elétrica. Então, quem falou que o modelo era semelhante a uma bola de bilhar foi Dalton. Dalton que associou o átomo a uma bola de bilhar. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. Bom, o primeiro a utilizar a palavra átomo foi Demócrito. Demócrito, ele defendeu a ideia de que a matéria era composta por pequeníssimas partículas indivisíveis. Se a gente pegasse, por exemplo, uma pedra, fosse quebrando essa pedra, chegaria a um ponto em que eu não conseguiria quebrar mais.
esse ponto que eu não conseguiria quebrar mais, ele chamou de átomo. Esse modelo foi baseado apenas na intuição e na lógica. Ele apenas falou, não escreveu e não comprovou o que ele falou. Por isso que não é o primeiro modelo teórico escrito que a gente tem. É o primeiro modelo que foi apenas falado. E isso foi falado, olha, lá no século IV a.C., por volta do século IV a.C. Então, quem foi o primeiro a utilizar a palavra átomo? O primeiro a utilizar a palavra átomo foi Demócrito. Próximo. Descobridor do nêutron. O descobridor do nêutron foi de James Chadwick. Ele descobriu o nêutron, né, que é a partícula do núcleo atômico responsável por sua estabilidade, que passou a ser conhecida por nêutron devido ao fato de não ter carga elétrica. Por essa descoberta, né, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1935. Então, quem descobriu o nêutron foi Chadwick. E esse nêutron é o responsável por não deixar esses prótons se desintegrarem do núcleo, sair do núcleo e ir para próximo dos elétrons. O que mantém a estabilidade de um átomo são os nêutrons. Quanto mais o número de nêutrons se aproximar do número de prótons, mais estável é esse átomo. Se a diferença entre o número de prótons de um átomo e o número de nêutrons de um átomo for muito grande, esse átomo fica mais instável. Então, quem descobriu o nêutron foi Chadwick. Bom, por último, modelo atômico semelhante a um pudim de passa. Quem disse que o modelo atômico seria semelhante a um pudim de passa foi Thomson. Ele acreditou, então, que a massa do meu pudim de passa tinha carga positiva e que as uvas passas colocadas dentro desse pudim seriam de carga negativa. Na ideia dele, o átomo continuava sendo uma esfera, né? Não muito maciça, mas ainda completamente preenchida. Divisível porque menor que o átomo tinha os elétrons que estavam dentro dele. Indestrutível, imperecível e agora com cargas elétricas, né? A pasta positiva e os elétrons de carga negativa. Então, esse modelo aí de pudim de passas é atribuído a Thomson. Então, tá aí para vocês, né, a resposta da questão número 2, a resposta da relação aí da questão de número 2. Vamos à questão de número 3. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Então, aqui a gente tem as afirmações e aí a gente tem a sequência com os responsáveis, com os nomes dos cientistas. Bom, primeira afirmativa. O átomo não é indivisível, ou seja, tem algo menor que o átomo. E a matéria possui propriedades elétricas. Bom, quem falou que o átomo não era divisível e que menor que o átomo tinha os elétrons que estavam dentro dele foi Thomson. Sempre que eu falar de Thomson, eu tenho que lembrar que ele foi o descobridor dos elétrons. A grande contribuição para o modelo atômico de Thomson foi descobrir os elétrons, essas partículas de carga negativa. Então, o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Foi algo descoberto por Thomson. 2. O átomo é uma esfera maciça, lá em 1808. Bom, quem falou simplesmente dessa esfera maciça, não falou de carga, não falou de mais outras coisas, não acrescentou mais detalhes nisso, foi Dalton. Dalton acreditava que o átomo seria uma esfera maciça. Uma esfera no formato de uma bolinha, maciça porque ela era completamente preenchida por dentro. E essa esfera maciça ela era indivisível, não tinha nada menor que o átomo, indestrutível, imperecível e sem carga elétrica. Então, quem falou que o átomo era uma esfera maciça foi Dalton. Concluindo. O átomo é formado por duas regiões, denominadas núcleo e eletrosfera. Bom, quem falou então que o nosso átomo é formado por duas regiões e associou esse átomo como um sistema planetário foi Rutherford. Ele acreditava que o átomo então era um imenso vazio, que a única parte densa, coloridinha, maciça do átomo seria o núcleo.
e que nesse núcleo tinha os prótons de carga positiva, e que se movimentando em torno desse núcleo, haviam os elétrons. Então, quem falou que o átomo é formado por duas regiões, o núcleo positivo e uma eletrosfera contendo elétrons negativos, foi Rutherford. Então, a sequência aí que traz pra gente Thomson, Dalton e Rutherford é logo a alternativa letra A. Então, sugestão de resposta da número 3 para vocês, letra A. Questão de número 4. Assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica. Bom, relembrando o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford é aquele modelo planetário. É aquele modelo que divide o átomo em duas partes.